Efésios 5, 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? O tema da mensagem que nós demos início semana passada, nós fizemos uma introdução para agora podemos, nessa noite podemos estar pensando um pouco mais sobre essas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor. Então, semana passada nós meditamos no livro de Efésios mesmo, tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós meditamos sobre o amor de Deus por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E tudo que Deus fez em nosso favor, para que nós não perecêssemos, mas pudéssemos ser perdoados, ser justificados, receber de Deus a vida eterna. E agora, aqui no capítulo 5, esses 2 versículos, Paulo então chama a atenção, exorta aqueles irmãos ali de Éfeso, sobre a necessidade deles imitarem a Deus. Como que Deus nos amou? Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, não sendo merecedores. O que Deus fez por nós? Quando Ele nos amou, Ele deu o seu Filho por nós. Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para que nós pudéssemos receber o perdão, justificação, receber uma nova vida. E ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Mas a questão que nós começamos a pensar domingo passado é: será que eu tenho sido um imitador de Deus? Será que as pessoas, quando olham para mim, se relacionam comigo, elas veem em mim que eu sou um filho de Deus? E que em tudo que eu faço, que eu falo, é porque eu estou imitando a Deus? Ou elas olham para mim e me veem como uma pessoa religiosa, uma pessoa cheia de preconceitos, uma pessoa que deseja ver a mudança na vida das pessoas somente através da pregação da palavra e não através do amor. Porque muitas vezes, irmãos, nós agimos assim com as pessoas. O Beto ainda hoje lê um texto aqui sobre quando Jesus diz ali, ai dos fariseus, e chama eles de hipócrita, porque ele diz, olha, vocês não entram no reino e nem deixam aqueles que querem entrar. Vocês ficam ali na porta, o Beto usou essa palavra, ficam na porta e ali colocando fardos pesados sobre a vida das pessoas, mostrando para elas que daquela forma elas não podem se relacionar com Deus. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos imitar a Deus, então imitar a Deus nós temos que amar as pessoas como Deus nos amou. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele amou todos igualmente, todos com a mesma intensidade, todos da mesma forma, para que nenhum se perdesse. Então, e aí ele diz no versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Mas essa palavra, ela é
pesada para nós, no sentido de que, quando ele diz para nós andar em amor, como também Cristo nos amou, ele está falando que se nós quisermos amar como Cristo nos amou, nós temos que estar dispostos todos os dias a morrer, a negar a nós mesmos, a sofrer. Mas infelizmente, irmãos, não é isso que a gente vê. Eu falo olhando para mim em primeiro lugar. Como é difícil, irmãos, nós amarmos um ao outro como Cristo nos amou. Porque nós, irmãos, quando nós queremos amar alguém, nós sempre queremos exigir que a pessoa que nós vamos amar, que ela seja digna do nosso amor, que ela seja merecedora, que ela possa fazer alguma coisa também para corresponder a esse amor que nós estamos dando para ela. E quando essa pessoa não corresponde a esse amor, então nós logo queremos deixar de lado essas pessoas. E é aí que nós falhamos, porque não estamos dispostos a negar a nós mesmos. Não estamos dispostos a carregar a cruz para poder seguir Jesus. Então, pensando nisso, eu quero estar meditando com os irmãos sobre 3 situações que nos impedem de andar em amor, de amar como Cristo amou. Eu disse semana passada que Deus, Ele está mais preocupado com o que nós somos do que com o que nós podemos fazer para Ele. Deus está mais preocupado com o que nós somos interiormente do que com aquilo que nós estamos fazendo exteriormente. E nós muitas vezes queremos agradar a Deus com as coisas que nós fazemos exteriormente. E muitas vezes estamos servindo a Deus, fazendo coisas para querer agradar a Deus, mas o nosso coração está cheio de maldade, está cheio de inveja, está cheio de maledicência, está cheio de raiz de amargura. É por isso que Jesus, Ele exorta ali os escribas e os fariseus, e os chama de sepulcros caiados. Aparentemente cheio de boas obras, mas no interior havia podridão. Não havia a essência de Deus, que é o amor. E nós, irmãos, eu não estou, assim, falando que os irmãos estão fazendo. Eu estou falando de mim. Não estou generalizando, dizendo que todo mundo está fazendo, não. Porque quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou comigo. Deus me chamou a atenção sobre o meu serviço na casa do Senhor, o meu serviço aos irmãos, que muitas vezes é um serviço
que é feito somente talvez por obrigação, pela responsabilidade da função que nós estamos, às vezes, exercendo, e não movido pelo amor. E é isso que desagrada a Deus. É isso que entristece o coração de Deus. Quando nós, irmãos, estamos servindo a Ele, servindo os nossos irmãos, mas não por amor, mas por obrigação. Então, o que impede, o que tem nos impedido? Vou pedir para o Felipe, coloca de novo essa última música que nós cantamos. Às vezes a gente louva ao Senhor e às vezes a gente não presta atenção naquilo que nós estamos confessando aqui com nossos lábios para o Senhor. Esse cântico, ele diz que... Põe aí, Felipe. Pode apagar um pouquinho aqui essa primeira. Isso. Olha o que nós acabamos de cantar aqui. Nós confessamos para o Senhor: Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, e a Ti me renderei. Olha só. Vamos pensar nessas 3 frases que nós falamos. Nós falamos para o Senhor: Senhor, Tu és a minha luz. Tu és a luz da minha vida. Tu és a luz do meu coração. João vai escrever que diz, aquele que diz que está na... vou ler lá, porque falhou aqui a memória, para mim não falar. 1 João, ele diz... Deus é luz, esse texto. Isso, 1 João 1,5 diz: esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então nós falamos o que aqui? Tu és a minha luz. A minha salvação. E a Ti me renderei. Senhor, se o Senhor é a minha luz, como que eu posso, irmãos, estar aqui pregando, ou estar servindo ao Senhor, ou estar aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor, levantando minhas mãos, cantando esse cântico, que o Senhor é a minha luz, se eu tenho andado nas trevas? Porque andar nas trevas, irmãos, é não andar segundo a vontade do Senhor, é não andar segundo a palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós cantamos que o Senhor é a nossa luz, mas muitas vezes nós entramos no culto, ou nós vivemos muitas vezes no nosso lar, seja com a esposa, com os filhos, no nosso trabalho, com nossos vizinhos, em pé de guerra. Cheio de desconfiança. Cheio de ira. Ele diz, Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Nele não há treva nenhuma. E a Ti me renderei. Quando nós cantamos isso, a Ti me renderei, nós muitas vezes falamos, Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Mas quando alguém vem e nos faz mal, será que nós nos rendemos ao Senhor?
e imitamos a Deus, andando em amor como Jesus nos amou? Ou nós queremos revidar? Ou nós queremos pagar o mal com o mal? A ti me renderei. Render ao Senhor. Se render, irmãos, é você não ter mais vontade própria. Se render é não querer mais dar lugar à sua carne. Ele continua dizendo, o cântico diz: se eu em ti estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. A parte de baixo diz: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu para nos buscar, e para sempre reinarás. Só em ti confiarei, e eu nada temerei. A primeira coisa, irmãos, que nos impede de andar em amor é o medo. Às vezes nós cantamos essa letra e falamos: Senhor, eu nada temerei. Mas o medo, irmãos, é a principal causa, uma das principais causas que impedem-nos de andar em amor, de imitar a Deus e amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Nós temos medo, irmãos, de amar as pessoas. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde as pessoas têm medo de tudo. As pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas estão servindo a Deus não porque reconhecem a obra que Cristo fez por elas na cruz, perdoando seus pecados, justificando elas diante de Deus, mas muitas pessoas servem a Deus por medo. Medo de serem punidos, medo de Jesus voltar e elas não irem para o céu, medo de cair em pecado, medo do diabo, medo da solidão, tem medo da traição. Quantas pessoas hoje não querem mais casar? Não querem mais entrar no casamento porque tem medo de amar, tem medo de se dar para amar uma outra pessoa. Medo. O medo, irmãos, é uma das principais causas que tem nos impedido de andar em amor. Mas nós precisamos crer que Deus já nos libertou do medo. Deus já nos libertou do império das trevas. Deus já nos libertou das mãos do nosso inimigo, de Satanás. E agora nós somos filhos de Deus. Como nós falamos semana passada, agora nós somos templo do Espírito de Deus e Deus habita em nós. A nossa salvação é pela graça, não é meritória, não é por aquilo que nós podemos fazer. Mas muitas vezes nós temos vivido um relacionamento como irmãos, talvez como marido e mulher, com nossos filhos, nós vivemos um relacionamento de medo. Não confiamos mais em ninguém. Tem um texto da palavra do Senhor, lá em 1 João, nós estamos já em 1 João, quem abriu, abra no capítulo 4. Diz assim, 1 João, capítulo 4,
versículo 16 em diante diz assim. Vamos ler desde o 15. 1 João 4,15 diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, porque para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, o temor. Porque o temor, o medo, não tem porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Muitas vezes, irmãos, nós queremos, através das nossas atitudes, demonstrar amor para com as pessoas. Mas o amor, irmãos, ele não é uma atitude. Amor é uma pessoa. Amor é uma pessoa. Amor é Deus. Por isso que ele vai dizer aqui no primeiro livro, nessa primeira carta de João mesmo, que diz que Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então por isso João está dizendo aqui: qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E ele em Deus. E ele diz que, porque Deus está em nós, irmãos, então agora, nós podemos amar um ao outro, sem medo. Por quê? Porque o amor com que eu vou amar você, o amor com que você vai me amar, não é somente um sentimento motivado por uma troca de favores, mas agora é um amor que não é nosso, mas é uma pessoa que está habitando em mim, que está habitando em você. E quando nós damos lugar a essa pessoa, a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo na nossa vida, então o texto diz aqui, nós somos aperfeiçoados em amor. E ele diz, mas se houver medo, então o medo impede que o amor de Deus seja aperfeiçoado em mim, seja aperfeiçoado em você. Quantas vezes, irmãos, nós temos tido medo de amar? Medo de amar e não ser amado. Medo de amar e talvez ser traído. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai ver que Deus, Ele é a fonte do amor. E quando Ele diz aqui que o amor é porque Deus está em nós, então nós não precisamos ter medo de amar, porque Deus, Ele vai nos capacitar para amar. É Deus que nos capacita para amar, não somente o nosso próximo,
mas os nossos inimigos. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai falar ali sobre a necessidade de nós amarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos maldizem. Mas como que nós podemos, irmãos, amar dessa forma? É somente deixando que Cristo viva em nós e Cristo seja a nossa salvação. Eu tenho que crer que, por mais que talvez eu esteja amando e não esteja sendo correspondido, eu tenho Jesus Cristo, que é a minha salvação. E se eu amar, mesmo sem ser correspondido, Ele vai me recompensar. Ele vai me amar. E vai derramar do seu amor no meu coração. E por causa desse amor dele derramado no meu coração, não vai vir ressentimento. Não vai haver sentimento de vingança. Não vai haver briga. Não vai haver disputas. Porque o amor de Cristo, ele constrange os nossos corações. O amor de Cristo nos constrange. Será que o amor de Cristo tem constrangido o meu coração, o seu coração, para que você possa amar, irmãos? Amar o seu próximo como Cristo nos amou? Porque muitas pessoas, muitas vezes, têm deixado de congregar, irmãos? É porque tem medo de amar. Tem medo de amar. Tem medo de oferecer a outra face. Tem medo de andar a segunda milha. E por que elas têm medo? Porque elas estão olhando para elas mesmas. Porque elas estão olhando para as condições delas. Elas estão amando não com o amor de Deus, mas elas estão amando com o amor carnal. Então Deus é a fonte do amor. Ele nos amou e Ele enviou seu Filho ao mundo. Deus nos amou e Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus é amor, irmãos. E porque Deus é amor, Ele nos criou. Porque Deus é amor, Ele se importa conosco. Porque Deus é amor, Ele nos dá liberdade para nós amarmos Ele. Deus não nos obriga a o amar. O amor é um mandamento. Não é uma lei para nós. Por isso que tem uma passagem das Escrituras que diz, se nós permanecemos, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. O amor de Deus é um amor eterno. Ele nos amou, Ele nos ama e Ele vai nos amar eternamente. Mesmo eu desprezando, mesmo eu não reconhecendo o seu amor, Ele vai me amar. E vai esperar até o final da minha vida, que eu volte para Ele e reconheça o seu amor por mim, para me render. A ti me renderei. Então, porque Deus nos amou, Ele nos deu liberdade para amar a Ele. Porque Deus nos amou, Jesus morreu por nós. Porque Deus nos amou, Ele nos libertou do império das trevas. Porque Deus nos amou, Ele nos dá a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz para nós, somos imitadores de Deus.
como filhos amados. O amor não tem medo, irmãos, mas o amor se entrega. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Olha o que diz, 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso que Deus, irmãos, deseja cada dia nos aperfeiçoar no amor, para que esse amor, havendo em nós, irmãos, esse amor possa, então, estar impactando as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que lá em João 13:35, Jesus enfatiza, porque a marca da igreja é o amor. Não adianta conhecer todas as escrituras, aqui nesse texto Paulo vai dizer, não adianta eu falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Nada disso importaria. Não adianta, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se não tiver amor. Nada disso tem importância. Mesmo que eu conhecesse todos os mistérios e conhecesse e todo o conhecimento e tivesse toda a fé, de maneira que pudesse transportar os montes, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. Não adianta nem eu dar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, precisamos estar cada dia dando lugar para esse amor de Deus nos nossos corações. Mas para isso é preciso muito mais do que cantar. É preciso nos render. O problema é que nós não queremos nos render ao Senhor. Falamos que Ele é Senhor da nossa vida, mas quando precisamos amar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos criticam, nós não nos rendemos ao Senhor, para que o amor dEle se manifeste nas nossas vidas. E quando o amor dEle não se manifesta, então se manifesta as obras da carne, irmãos. A ira, a contenda, a discórdia, a divisão. Amar não é uma capacidade natural nossa, irmãos. Mas o amor é um dom de Deus. O amor é um dom de Deus. O amor, como eu disse no início, o amor é uma pessoa. Se essa pessoa que é Deus, Jesus Cristo, habita em mim, então eu não posso andar nas trevas. Porque João que disse, é mentiroso. Aquele que diz que está na luz e anda nas trevas, é mentiroso. E quantas vezes a gente vem aqui, a gente canta, Senhor, nós te amamos, nós nos rendemos ao Senhor, Tu és a minha luz. Mas às vezes a gente está brigado com a mulher, com o marido, com o irmão, com o nosso vizinho, com o nosso próximo. Quantas vezes a gente entra aqui, canta, confessa com os lábios, mas o coração está longe, porque nós não queremos dar lugar ao amor, porque nós temos medo de amar.
Deus nos amou e Ele deu o seu Filho. E por isso que Ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos que são amados, nós devemos também imitar a Deus e amar como Ele nos amou. Então o amor, o medo, é o primeiro impedimento, irmãos. É um dos impedimentos que nos impedem de andar em amor. Se você tem medo de perdoar, de enfrentar as pessoas que talvez estão com problema com você, você não vai ser aperfeiçoado no amor. Mas se você der lugar, como nós cantamos aqui, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo por mim mesmo, mas só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei. O medo nos faz recuar. O medo nos faz nos afastar das pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós desejamos bem. É o medo. Mas João disse que onde há medo, o amor não é aperfeiçoado. Se você tem dado lugar ao medo no seu coração, irmãos, então peça para Deus, para que Deus derrame no seu coração o amor dele. Não adianta pedir para Deus tirar o medo. Senhor, tira esse medo meu de amar, de confiar nas pessoas. Não. O medo só vai sair, irmãos, quando o amor tiver lugar nos nossos corações. Nós temos medo de dar uma outra chance para as pessoas. Segunda, quero ler uns textos aqui onde Deus, Ele fala para nós, pode tirar, ó, Felipe, o cântico, onde Deus diz para nós não temos medo. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Talvez você não perceba, mas muitas crises que muitas vezes você está vivendo, talvez no casamento, talvez com seus filhos, talvez lá no seu trabalho, talvez no relacionamento como igreja, como corpo, é fruto do medo. É fruto do medo. E é por isso que a Bíblia nos exorta a amar um ao outro. Olha o que diz, o Senhor diz para Josué, capítulo 1. Perdão, eu abri em Gênesis. Diz assim, versículo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E ele diz aqui no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei
a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça, tem bom ânimo, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué estava ali para enfrentar uma nova fase da sua vida. Ele estaria entrando para tomar posse da terra prometida, mas ele sabia que ali naquele lugar havia grandes nações, grandes exércitos, grandes cidades, que eles teriam que conquistar. Então Deus vem e diz para Josué: olha, Josué, você viu tudo que eu fiz através de Moisés? Você viu como foi a minha mão com ele? Os sinais que eu fiz? Então, assim como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. A ti somente, esforça-te. Procure guardar todos os ensinamentos, os mandamentos que o Senhor te deu. E então, ele diz no versículo 9, versículo finalzinho do 8, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo. Deus sabia que ia chegar um momento quando eles fossem enfrentar aqueles exércitos, o medo iria tomar conta deles, mas Deus já dá uma palavra antes. Olha, quando você se deparar com os grandes exércitos, não tenha medo, porque eu estou contigo. E é isso que Deus, irmãos, também quer nos ensinar nessa noite. Nós estamos no mundo vamos ter aflições, vamos ser perseguidos, vamos ser odiados por causa do nome de Jesus, vamos ser maltratados, mas Jesus diz, olha, não tenha medo. Assim como eu fui com Moisés, assim como ele foi com Josué, assim também Deus é conosco. Ele diz, não tenha medo, mas procura colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nosso problema, irmãos, é que a gente não pratica a palavra quando precisa. Nós ouvimos, mas não praticamos. Nós não amamos quando precisamos amar. Nós não perdoamos quando precisamos perdoar. Nós não suportamos quando é necessário suportar. Nós só fazemos isso quando não custa nada para nós. Mas Deus está dizendo, olha, quando for maior do que você, os desafios, não precisa ter medo. Porque não é você que vai lutar, mas sou eu que vou lutar por você. Sou eu que vou te dar a vitória. Se você der lugar para mim no seu coração. Se você der lugar para o Espírito Santo na sua vida. E não dar lugar à carne. Quer ver outro texto? Salmos 23. Quantas vezes a gente cita esses salmos de cor, mas no dia a dia a gente não coloca em prática nas nossas vidas, por medo.
Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque tu estás comigo, não é isso que nós cantamos? Nada temerei. O Senhor, Ele é o nosso pastor. E Ele diz, nada nos faltará. Ele vai nos fazer deitar em verdes pastos. Vai nos guiar mansamente às águas tranquilas. Ele vai refrigerar a nossa alma. Vai nos guiar pelas veredas da justiça por amor. Amor do seu nome. Versículo 4 fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Ele termina dizendo, certamente eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Eu nada temerei. É isso que o salmista aqui está confessando. O Senhor, o Deus de amor, o Deus de poder, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, o Deus de mansidão, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, e eu nada temerei. Eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque eu sei, Senhor, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que no final, Senhor, tu, Deus, prepara, tu tens preparado para nós uma mesa não de coisas corruptíveis aqui deste mundo, mas uma mesa de coisas espirituais. Uma mesa que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Uma mesa de coisas que jamais subiu ao nosso coração. A Bíblia diz que são as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas se nós, irmãos, tivermos medo de amarmos, medo de nos rendermos ao Senhor, medo de amarmos o nosso irmão, o nosso próximo, nós não vamos receber. Salmos 27 também. O Salmo 27 é a base desse cântico que nós cantamos aqui. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aqui ele fala, de maneira completa, diz, a quem eu temerei? De quem eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu vou ter medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, eu não vou temer, porque eles é que cairão e tropeçarão. E diz, ainda que um exército me cerque, versículo 3, o meu coração não vai ter medo. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiaria, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O medo nos faz buscar salvação naquele que não nos pode dar salvação, em nós mesmos.
Quantas vezes, irmãos, eu já estou falando por mim, eu já fugi de situações, de enfrentamento com pessoas, com medo de qual vai ser a reação, como ela vai reagir, como ela vai me tratar, com medo de querer desagradar. César, hoje de manhã aqui, nos chamou a atenção sobre a necessidade de nossos pais chamar a atenção, corrigir os nossos filhos, mesmo depois de casados. Porque a nossa responsabilidade para ensinar nossos filhos não termina quando eles casam. Só que muitas vezes a gente foge da responsabilidade porque a gente não quer enfrentar a situação, não quer desagradar, com medo da reação, com medo de perder os filhos, às vezes a gente se cala. E aí o amor não é aperfeiçoado em nós. E aqui ele diz, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, chegam contra mim, ainda que um exército me cerque, eu não vou ter medo, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos. A confiar que aquele que nos mandou amar, que nos mandou perdoar, que nos ensina que nós devemos suportar o nosso próximo, abençoar aqueles que nos perseguem, Ele vai nos capacitar para viver essa vida. Mas quando nós deixamos de olhar para Ele, então nós começamos a olhar para nós, então a gente vai fazer como Pedro, quando estava ali junto com os discípulos no mar da Galileia, e houve aquela tempestade. Quando Pedro disse para Jesus, se tu és mesmo, se és tu, manda que eu ande por cima das águas. Havia uma tempestade ali, todos eles estavam com medo de morrerem afogados, mas quando eles viram ali Jesus andando sobre as águas, Pedro fala, Senhor, se és tu, mande que eu ande sobre as águas. O que Jesus falou? Pode vir, Pedro. Não tenha medo, pode vir, Pedro. Pedro andou? Andou sobre as águas. Mas depois Pedro afundou. Por quê? Porque ele olhou as circunstâncias. Ele começou a olhar o tamanho das ondas. Ele começou a pensar, olha, esse lugar é fundo. Ele não confiou naquele que o chamou. Tirou os olhos de Jesus. Quantas vezes a gente tira os nossos olhos de Jesus? O autor e consumador da nossa fé. Por isso que lá o escritor dos Hebreus vai dizer, olhando firmemente, sem tirar os olhos. Para quem? Para Jesus. É isso que o salmista no Salmos 27 fala. Não importa que seja um inimigo, um exército que esteja contra mim. Não importa. Eu não olho para eles, não olho para o tamanho deles, para a maldade deles. Eu olho para o meu Senhor, para a minha luz, para aquele que é a minha salvação. Então, por isso eu não tenho medo. Não é que não existe o mal. Não, o mal existe, mas eu não tenho medo do mal, porque aquele que está comigo é maior do que o mal. Ele já venceu o mal, nos amando e dando a sua vida por nós. O medo. Versículo 4 do capítulo 27 de Salmo diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa
morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Vocês estão vendo? Porque é possível, irmãos, nós andarmos em amor, e andar e amar como Jesus nos amou, porque não é com o nosso amor, não é com a nossa força, mas é porque Cristo é o amor, e é porque Deus é amor, é que nós podemos amar uns aos outros, porque Ele habita em nós. Ele habita em nós. Nesse salmista eu desejo habitar na casa do Senhor. Quando nós habitamos com o Senhor, então Deus habita conosco. Quando nós habitamos com o Senhor também habita conosco. E faz morada em nós. E nos capacita para amar como Ele nos amou. Abra também a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler esse último texto. E nós vamos já para o encerramento. Mateus capítulo 10, versículos 16. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz assim. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram a Beelzebu, o pai de família, quanto mais os da sua casa. Portanto, não tenham medo, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de se saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não os temais,
Não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Até aqui o versículo 33. Então Jesus, irmãos, ele também já deixou avisado aos seus discípulos, dizendo: olha, eu vou enviar vocês. E vocês vão no meio de lobos, no meio de pessoas más, no meio de pessoas que eles não vão reconhecer em vocês a minha pessoa. Eles não vão reconhecer o meu amor. E por isso, eles vão te perseguir. Eles vão te maltratar. Eles vão te levar até diante dos tribunais. E interessante que ele diz aqui, o pai vai se levantar contra os filhos, e os filhos vão se levantar contra os pais. E ele diz aqui, e os matarão. Mas ele diz, não tenham medo. Mesmo que tudo isso possa estar acontecendo na vida de vocês, ele diz, não tenham medo, irmãos. Não tenham medo de amar, não tenham medo de fazer a vontade do Senhor. Não tenham medo. Não tenham medo. Porque ele diz, porque eles me perseguiram a mim e também vão perseguir a vós. Mas não tenham medo, porque Deus é que nos preparou para viver, irmãos, essa vida. E se Ele preparou-nos para viver essa vida neste mundo, então Ele vai nos capacitar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Será que nós temos confessado a Jesus quando somos maltratados, perseguidos? Quando somos humilhados? Será que temos confessado a Jesus? Ou será que nós temos negado a Ele? Dando lugar à nossa carne, dando lugar a sentimentos que não fazem parte de Cristo. Quando nós temos medo, irmãos, nós não conseguimos obedecer a Deus. Quando nós temos medo, nós pecamos contra o nosso irmão. Quando nós temos medo, irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque nós não damos lugar a Ele nas nossas vidas. Então, o impedimento, irmãos, para que nós não andemos em amor, é o medo. E o medo nos faz viver na carne. E quando nós vivemos na carne, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus e começamos a pecar. Pecar contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. E quando isso acontece na nossa vida, irmãos, nós estamos sendo causa de tropeço. E não motivo de salvação. Por isso, aqui o Senhor diz, olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Versículo 28, ele diz, não temais os que matam o corpo. Às vezes, por amor a Cristo, irmãos, a gente pode até, às vezes, sofrer a morte. Quantos missionários estão sendo mortos no mundo inteiro por amar a Cristo e amar aqueles que, nesses países
estão os perseguindo, estão maltratando. Eles poderiam ser tomados de medo e vir embora. Mas a gente não vê eles fazendo isso. Pelo contrário, eles morrem ali, nos campos missionários. Por causa do amor de Deus, que tem cada dia está sendo derramado no coração deles. E nós aqui, irmãos, que vivemos num ambiente de tanta paz, no sentido, temos liberdade de falar de Cristo, de viver a nossa vida cristã. Nós aqui ficamos com medo de amar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando isso acontece, irmãos, então a palavra diz que o amor de Deus não é aperfeiçoado no nosso coração. E nós nos tornamos, João vai dizer, mentirosos. Tornamos mentirosos. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver como imitadores de Deus, como filhos amados, irmãos. Que o Senhor nos ajude a amar um ao outro como Cristo nos amou. Quando a palavra diz, aí em Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 2 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é pecado. Quando nós não amamos, irmãos, os nossos irmãos, o nosso próximo, nós estamos cometendo iniquidade. Muitas vezes não percebemos, mas esse versículo 12 já está acontecendo nas nossas vidas. Por causa da iniquidade dos nossos corações, o amor tem esfriado. O amor tem esfriado nos nossos corações, de uns para com os outros, para com o nosso próximo. Mas que Deus possa fazer com que esse amor dele cresça nas nossas vidas, através de Cristo Jesus. Deus nos amou e deu Jesus por nós. E nós que confessamos que amamos a Deus, que nós estamos dispostos a fazer, a sofrer por causa desse amor. Pense nisso. Pense nisso. Então, precisamos olhar firmemente para Jesus. Porque tudo é nele. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Quando nós amamos, na verdade nós estamos servindo a Cristo. Quando nós perdoamos, nós estamos servindo a Cristo. Quando nós suportamos, nós estamos servindo a Cristo. A gente pensa que quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós estamos fazendo para ela, mas não é. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo nós recebemos dele e é para ele. Então que nós possamos, irmãos, como cristãos, viver essa vida de amor. Porque quem não ama, irmãos, não conhece a Deus. Amém?